Desde o começo dessa semana, investidores do mundo inteiro estão ficando malucos com a reviravolta do mercado. Será que ETFs de Ethereum vão ser listados na Bolsa de Valores dos Estados Unidos? Falta menos de 24 horas para a gente ter a resposta definitiva dessa pergunta. E nesse vídeo aqui eu vou te falar tudo que tem até agora referente a esse caso, né? Se realmente vai aprovar, o que a SEC está pedindo, o que está fazendo o mercado acreditar que vai aprovar, o que está fazendo os analistas mudarem a sua opinião. E claro, vamos teorizar os principais cenários, o que a gente pode estar esperando como eventual aprovação ou rejeição dos ETFs de Ethereum na Bolsa de Valores dos Estados Unidos, logo depois da vinheta. Eu separei aqui uma série de fatos que estão fazendo com que esses investidores mudem a sua opinião, os analistas mudem. E tudo isso porque está acontecendo nessa semana, de última hora, algo que aconteceu lá na aprovação dos ETFs de Bitcoin em janeiro, que fizeram justamente os ETFs serem aprovados, né? Como, por exemplo, o fato da SEC pedir com que as gestoras atualizem os formulários 19B-4, que são justamente os formulários necessários para estar listando o ETF na Bolsa de Valores. E esses formulários eles são entregues justamente com a proposta de mudança de regra. Eles que são os documentos que precisam de ter a aprovação da SEC para que os ETFs entrem em vigor, para que o ativo seja negociado na Bolsa de Valores. E o prazo limite, né, para a SEC dar essa luz verde ou não é agora na quinta-feira, amanhã, dia 23, que é quando a gente tem o pedido da VanEck, que é o primeiro que está chegando no prazo final, ou seja, a SEC ou vai ter que aceitar ou vai ter que rejeitar. E logo em seguida, na sexta-feira, o da ARK Invest. E vale falar, né, que se ela aprovar um, automaticamente os demais também serão aprovados, porque o formulário das gestoras estão praticamente seguindo o mesmo padrão. Estão dentro dos mesmos requisitos, estão dentro aí das mesmas solicitações. E a grande questão, né, que estava causando polêmica, era com relação à SEC está considerando o Ethereum, né, o ativo, o Ether, como um valor mobiliário ou uma commodity. Valor mobiliário seria uma espécie de ação, né? Não é uma ação no caso, né, que tem que ser negociada na Bolsa de Valores. E nesse caso precisaria de uma regulamentação diferente de uma commodity. Commodity é o ouro, commodity é o ferro, commodity é o próprio Bitcoin, que tem ali seus fundamentos voltados para um quesito menos do lado investidor institucional, ou seja, você comprar umas ações da empresa por conta que aquela empresa vai estar melhorando, e sim por conta do ativo especificamente falando. E o que está causando, né, essa polêmica é o staking de Ethereum, que é basicamente a possibilidade de você obter rendimentos, uma renda passiva, que seria algo similar aos dividendos. Então, tá rolando, né, justamente essa confusão. E isso mostra, né, que é algo que eu venho falando, que os fundamentos de Ethereum, do Ether e os fundamentos do Bitcoin são diferentes, não é porque o ETF de Bitcoin foi aprovado que o ETF de Ethereum vai ser aprovado de qualquer forma. Porém, pelo rumo que as coisas estão tomando, a gente está vendo que a SEC está começando a tomar os passos necessários para que seja aprovado o ETF. Então, o que tudo indica e o que os analistas e os especialistas estão acreditando, né, é que o Ethereum em staking seria considerado um valor mobiliário, porém o Ethereum do ETF ele vai ser considerado uma commodity. Com isso ele pode ser negociado na Bolsa de Valores, o que não teria nada que poderia barrar ele, né, de ser aí negociado como ETF, de ter os pedidos de ETF aí negociados. E algo que vem se tornando cada vez mais recorrente lá nos Estados Unidos é o tema das criptomoedas. Então, as criptos, a forma com que o candidato ele tem sua opinião, né, do mundo de criptomoedas, isso pode definir o rumo da eleição. Tanto que o próprio Donald Trump ele começou a ser mais amigável às criptomoedas, aceitar doações em Bitcoin, lançar sua coleção de NFTs, enquanto Biden foi contrário. E o Biden está vendo que ele está perdendo espaço por conta disso, face à grande demanda de criptomoedas pela população norte-americana, mineradores cada vez mais, né, expandindo seus horizontes lá dentro do país.
E pode ser que essa aprovação de última hora tenha sido uma jogada política para tentar melhorar o nome do Joe Biden. Afinal de contas, ele vai ser conhecido como presidente que ao longo da sua carreira política, né, ao longo do seu mandato, conseguiu fazer a aprovação dos ETFs de Bitcoin e de Ethereum, que poderia ser algo decisivo aí para garantir uma possível reeleição dele. Um dos motivos que as pessoas estavam tão descrentes com relação à aprovação dos ETFs de Ether é justamente o fato com que a SEC ela não estava se manifestando e nem pedindo para as gestoras estarem atualizando seus pedidos e nem movendo nada, né? Geralmente isso é um indício que não haverá aprovação. Só que a gente começou a ver nessa semana justamente o contrário, não só a alteração nos formulários 19B-4, mas também a SEC supostamente entrou em contato com as corretoras que vão ser as custodiantes dos ETFs de spot para também atualizar os seus pedidos de custódia conforme as exigências para que isso aconteça de uma forma simples, né, para que não tenha nenhuma burocracia, que esteja de acordo aí com as normas da SEC, similar ao que aconteceu lá quando foi a aprovação de ETF do Bitcoin. Então, a gente está falando aqui de contato com a Nasdaq, a Cboe, que é a de Chicago, né, a Bolsa de Valores de Nova York, que é a NYSE, para atualizar as solicitações existentes e também, né, as próprias corretoras, no caso a Coinbase, que vai ser a custodiante de criptomoedas, né, que é a custodiante da maior parte dos ETFs de Bitcoin, provavelmente vai ser os ETFs de Ether, para fazer essa mudança face a esse possível sinal, né? O que o pessoal está falando é que essa contactação, tanto para as gestoras estarem alterando o formulário, quanto para as próprias corretoras fazerem uma mudança, é um sinal de aprovação regulatória. E isso pode ser justamente essa corrida para aprovar a VanEck, que está batendo na porta, né? Nas próximas 24 horas a SEC precisa dar um ultimato nessa questão, ou aprovar ou rejeitar. E caso aprove, automaticamente vai aprovar os demais, que é o da ARK, 21 Shares, BlackRock, Fidelity, Hashdex e Invesco Galaxy. Inclusive, a própria Fidelity já alterou seu pedido para incluir o Ether vinculado ao veículo de investimento, que ele não vai ser colocado em staking. Então, ele vai ser considerado uma commodity, porque ele não vai ser utilizado como stake. E o mais recente, né, a mais recente novidade, que inclusive nem saiu em português, tá? Tá aqui no site da Cointelegraph em inglês, depois que a notícia ela é traduzida. O ticker de Ether, né, do ETF de Ether, já foi listado na DTCC, que é basicamente o site que considera os ETFs que estão listados na Bolsa de Valores. Isso aconteceu à véspera da aprovação dos ETFs de Bitcoin e, né, a gente está vendo agora o da VanEck, que é o próximo ETF que precisa, né, o que tem que ser aprovado nas próximas 24 horas, aparecer lá na lista com o ticker de ETHV. Na época do Bitcoin isso aconteceu com a BlackRock, tá? As outras até estavam lá, mas a BlackRock foi o grande decisivo, que mostrou que as outras gestoras também provavelmente iam ter seus ETFs aprovados. Então a gente está aqui na reta final, né? A gente está aqui chegando na decisão, dia 23/5 é quando a gente vai ter a deadline da VanEck. A gente tem outras aqui à frente, mas eu acredito que se rejeitar a deadline da VanEck, as outras vão ter que correr aqui para alterar os formulários e estarem dentro aí das exigências da SEC. Observa que todas já preencheram o formulário e, se aprovar, obviamente todas vão estar dentro aí das expectativas e vão poder estar sendo negociadas na Bolsa de Valores. E desde o começo dessa semana a gente viu uma alta muito forte, né? Então, desde segunda-feira até agora, o ETF já chegou a subir mais de 25%, né? 26%. E eu queria aqui teorizar, né, no finalzinho desse vídeo, alguns possíveis cenários do que pode acontecer caso o ETF seja aprovado ou rejeitado. E para isso, eu queria comparar com o cenário que aconteceu no Bitcoin, né? Porque, primeiro de tudo, antes do Bitcoin ter o seu ETF aprovado, a gente já viu bastante movimentação e volatilidade no mercado por conta de fake news, tá? E isso pode estar rolando ao longo das próximas horas. Veículos de mídia começarem a falar que o ETF foi aprovado, sendo que na verdade não foi. Aconteceu até na época do Bitcoin, em janeiro desse ano, a própria conta oficial da SEC ter sido hackeada e tá falando aí que o ETF foi rejeitado ou foi aprovado.
a ponto do próprio Gary Gensler, que é o presidente da SEC, vir no seu Twitter pessoal para desmentir e tá falando mais detalhes sobre isso. Então mesmo pode estar acontecendo, a gente está vendo um hype muito grande, a gente está vendo os criptoativos em geral, Bitcoin, Ethereum subindo muito, né? E aí a gente já cai na possível precificação. Com essa compra muito alta, principalmente nessa semana, as pessoas já estão meio que esperando e já fazendo as suas carteiras para caso o ETF de fato seja aprovado. E como eu já comentei várias vezes aqui no canal, as consequências da aprovação de ETF, de criptoativos, são sim muito positivas para o mercado e para o ativo em si, mas com o passar do tempo. Isso não vai acontecer da noite para o dia, não é porque o ETF foi aprovado que já vão cair bilhões e bilhões e bilhões de dólares no mercado, não. Tanto que a gente vê que nos últimos 4 meses, né, a gente viu uma crescente demanda pelo ETF de Bitcoin, que é o que fez o mercado subir ao longo de alguns meses. Mas não é no momento que o ETF de Bitcoin foi aprovado, o preço saiu lá dos 30 e foi lá para os 60. Não, isso durou vários meses, a gente passou por altas e baixas do mercado. Inclusive, no dia que o ETF saiu na Bolsa de Valores, a gente viu até quedas, né, no Bitcoin e no mercado cripto. A gente viu o Bitcoin que estava lá nos 48k passar por uma queda de mais de 20%, chegando nos 38. Ele caiu 10 mil dólares nos dias posteriores à aprovação do ETF. E pode ser que o mesmo aconteça com o Ethereum, porque nesse exato momento está todo mundo tendo certeza absoluta que o ETF vai ser aprovado, e mesmo se for, todo mundo tem certeza absoluta que o preço do ETF vai continuar subindo e a gente vai ver uma alta infinita e vai romper topo histórico, vai começar todo aquele movimento de alta absurdo das criptomoedas, que novamente, se for aprovado, certamente vai acontecer, mas isso não vem da noite para o dia. Ainda vai ter a aceitação dos investidores no mercado tradicional, as pessoas quererem comprar ETF de Ethereum, de fato, ou então, né, pelo outro lado, o pessoal querendo vender em massa, porque várias dessas gestoras, principalmente a Grayscale, já tem o ETF rodando de forma privada. Então, com a aprovação dos ETFs na Bolsa de Valores, pode acontecer uma venda massiva, que foi o que aconteceu quando o Bitcoin foi aprovado, né? Para depois eles começarem aí a procurar os ETFs que têm as taxas mais amigáveis, sem falar que a gente nem sabe quanto tempo de fato que vai levar para aprovação do ETF e o ETF de fato ser negociado na Bolsa de Valores. Porque no caso do Bitcoin, as gestoras já estavam com tudo pronto, né? Agora elas estão correndo contra o tempo para conseguir ajeitar os formulários, ajeitar a documentação e está com tudo certo para estar lançando de fato os ETFs. Eu não sei se isso vai acontecer no dia posterior à aprovação dos ETFs. Recentemente a gente viu esse cenário acontecer lá em Hong Kong, né? Que levou aí 2 semanas para de fato a gente ver o lançamento oficial na Bolsa de Valores. Então o motivo, né, que eu estou fazendo esse vídeo é porque são várias incógnitas que não dá para a gente simplesmente ficar especulando. Hoje mais cedo eu fiz um vídeo de análise que eu comentei justamente nessa questão. Cara, não fica querendo saber o futuro, você não tem bola de cristal aí para saber o que vai acontecer, você não sabe nem se ele vai ser aprovado ou rejeitado, quem dirá como que o mercado vai reagir. A melhor estratégia, mais segura e mais conservadora, é fazer igual a gente fez lá em janeiro, aguardar, né, a aprovação ou então a rejeição dos ETFs para a gente ver a consequência no mercado. Vai ter muita volatilidade, independente de ser aprovado, ser rejeitado nos primeiros dias ali, vai ser um cenário muito incerto. Então a melhor alternativa que eu acredito que pode ser feita é esperar a poeira baixar, porque você vai conseguir estar fazendo de fato os melhores investimentos, certo? Não esquece de conferir os nossos apoiadores do canal, a corretora BingX, que é a corretora que eu utilizo para estar fazendo as minhas operações. Também a Token.com, que é a rede social das criptomoedas, ambas estão com o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. E no mais eu vou ficando por aqui. Tenha um excelente dia e uma ótima semana. Valeu, galera! Falou!